Existem milhões de pessoas que precisam ser resgatadas das trevas. Eu não estou falando de religião aqui, né? Sem querer ser apocalíptico, mas já sendo, esse é um fato, é uma realidade. Eu vou explicar para vocês em detalhes do que eu estou falando aqui nesse vídeo. Se liga aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sábio Souza, para quem me conhece também. E esse canal aqui é para falar sobre assuntos relacionados à tecnologia, mas sem entrar em código, sem entrar em linguagem de programação, principalmente para você que já empreende ou busca empreender, sente a necessidade de usar tecnologia na sua realidade, na sua jornada empreendedora e quer uma comunicação, uma linguagem mais descontraída, mais leve, mas principalmente sem entrar em detalhes de código, em detalhes de programação, né? Falar de tecnologia de uma forma mais clara e de uma forma que agregue valor, mas sem precisar mexer em assuntos muito técnicos, né, que falam de linguagem de programação, por exemplo. Então aqui eu falo muito sobre no-code, sobre agentes autônomos, inteligência artificial principalmente, que são assuntos que estão no hype aí, que estão super quentes e não é à toa. Só que o que eu quero trazer para a discussão foi uma realidade e um exemplo prático que eu vivi essa semana ainda. Eu, dentro de uma comunidade de inovação, uma comunidade de empreendedorismo, inovação e startups, onde eu faço parte, tem uma iniciativa que foi lançada recentemente para a gente conseguir ajudar os empreendedores a se tornarem mais eficientes, porque muitos empreendedores, principalmente dessa comunidade, atuam de uma maneira solo, eles empreendem sozinhos. Então a gente viu a necessidade de usar a tecnologia, usar o que tem de mais moderno hoje em dia para conseguir trazer maior eficiência para esses empreendedores, fazendo com que eles consigam ter esse ganho de eficiência sem necessariamente fazer grande investimento, ou melhor, sem fazer investimento nenhum. E como é que a gente poderia fazer isso? Trazendo os agentes autônomos para a realidade, para a operação desses empreendedores. Então a iniciativa foi fazer o quê? Configurar. Então eu trabalhei no desenvolvimento e na configuração de assistentes de GPT com um prompt bastante definido para funcionalidades específicas. Então hoje essa comunidade conta com 10 assistentes focados em atividades e funções que são importantes para você que toca um negócio, toca uma empresa. Então você tem lá um assistente para vendas, um assistente analista de dados, um assistente de SEO, um assistente que entende sobre criação de sites em WordPress. Então são funcionalidades bem específicas que podem gerar um ganho de produtividade, ganho de eficiência e trazer um conhecimento adicional de um assunto que o gestor, né, que muito empreendedor não domina. E esses assistentes podem gerar um ganho de eficiência. E hoje, da maneira como a gente colocou, basta ser um membro dessa comunidade que o empreendedor tem acesso a todas essas tecnologias. Ele não vai precisar gastar nada, custo zero. Ele se inscreve no site e ele vai ter acesso, ele só precisa ser membro, se cadastra no site e ele passa a ter acesso a essa série de assistentes, ou seja, custo zero e você pode ter um ganho de eficiência tendo vários assistentes. Hoje são só 10, mas a gente vai trabalhar para ter outros assistentes. Então imagina só, na prática, você poder contar, hoje você tem a sua empresa e você faz tudo sozinho. Você é o vendedor, você entrega o serviço, você trabalha a parte financeira, você faz planejamento. É praticamente, né, humanamente impossível você conseguir ser bem sucedido em todas essas frentes. Então hoje com um assistente, com a inteligência artificial, a gente consegue ter funções muito bem determinadas, tendo um input, tendo uma proposta, tendo uma sugestão de uma inteligência artificial. Não significa, pelo menos ainda, né, que a gente vai ter um robozinho ou uma inteligência artificial que execute determinada atividade para a gente, que faça um fechamento contábil, ou que faça um relatório, uma análise de dados e mande isso para o cliente. Existem várias automações que já permitem te deixar e te preparar, fazer com que você faça essa rotina de forma automatizada. A gente vai falar aqui nos próximos vídeos. Mas hoje não é uma realidade para boa parte dos empreendedores. E onde é que está o tom apocalíptico que eu estava falando no início do vídeo, né? Que muitas pessoas precisam ser retiradas das trevas. Porque o que existe hoje é uma concentração muito grande nas mãos de pessoas que conhecem de tecnologia. Não significa que isso está especificamente só na posse de quem entende de linguagem de programação, dos desenvolvedores e pessoas que são super especialistas em desenvolvimento e que conseguem usar tecnologia, usar inteligência artificial. Se eu falasse isso, eu ia estar indo contra vários vídeos e vários comentários meus na internet. Ou seja, é possível sim, pessoas que não têm domínio de tecnologia
conseguirem fazer uso de inteligência artificial. Só que tem uma enormidade de pessoas, tem milhões de pessoas, no Brasil principalmente, até porque é uma realidade que a gente está aqui convivendo, existem milhões de pessoas que têm uma dificuldade ainda e têm uma necessidade de conhecer o básico de tecnologia, o básico de como usar a tecnologia. E o caso prático que eu falei no início do vídeo foi que, quando a gente coloca no ar esses assistentes de maneira gratuita, com fácil acesso, as pessoas ainda não sabem exatamente como usar esses assistentes, né? Isso não é uma realidade ou um demérito, não é o caso. A questão só é cultural. A questão é conseguir trazer essas pessoas, né, de cultural e não só cultural, mas formação também, etc. Mas a importância e a urgência que existe hoje é a necessidade de fazer com que várias pessoas consigam ter um melhor entendimento da tecnologia para que elas consigam trazer essa tecnologia para perto delas e tirar valor dessa tecnologia e conseguir gerar um ganho de produtividade, um ganho de eficiência. Seja para você que empreende, ou seja, você aplicar isso dentro da sua empresa, seja para uma atividade CLT, para você que está dentro de uma empresa como um funcionário, ou para o teu dia a dia. Você no seu dia a dia, na tua casa, para tua esposa, para tua filha, para o teu filho, para tua família, você conseguir ser mais produtivo em diversos aspectos. Então, quando eu falo em tirar pessoas das trevas, milhões de pessoas, é porque tem milhões de pessoas hoje em dia que não têm uma noção clara de como elas podem usar a tecnologia para conseguir gerar valor para diferentes contextos. E quando a gente coloca assistentes GPT, né, que o funcionamento dele é muito prático. Você não precisa mexer em nenhuma linha de programação, você apenas digita o que você precisa, dá o contexto, explica a sua situação e interage com aquela inteligência artificial. E essa inteligência artificial vai retornando e te respondendo com um conteúdo que é coerente, que faz sentido de acordo com o que você explicou para ela. Quando muitas pessoas têm essa dificuldade de conseguir usar tecnologias que são triviais, que não tem um nível de complexidade muito alto, isso demonstra, né, um possível gap. Não sou aqui um futurólogo, não sou nenhum pesquisador, cientista, para afirmar e dizer que vai surgir um gap ou que vai ter um problema muito grande. A minha visão do que eu estou tendo hoje de realidade para muitos empreendedores, muitas pessoas, é que está cada vez mais distante, né? E isso pode se tornar problemático, né? O nível de pessoas que estão distantes, não sabem usar a tecnologia, faz com que você tenha muitas pessoas conseguindo ter um nível de produtividade muito alto, muito grande, e conseguirem ser bem-sucedidas em diferentes aspectos. Por exemplo, eu tenho a minha empresa, que hoje eu concorro com N empresas, com 10 outras empresas. Sendo que à medida que eu vou conseguindo evoluir, ter um entendimento melhor da tecnologia, inteligência artificial, automação, criação de prompts, uso de linguagem de programação, uso de machine learning, uso de deep learning, eu consigo trazer novas tecnologias e eu posso aplicar, e se, né, eu souber aplicar e conseguir fazer bom uso dela, eu eventualmente posso disparar e desgarrar das outras 10 empresas que estão junto comigo. E à medida que eu consiga me desgarrar tanto, aumentar tanto a minha produtividade, aumentar tanto a minha margem na minha operação, isso é tão lucrativo, isso é tão eficiente, que as outras empresas vão ficar para trás e em algum momento elas podem morrer. Fazendo essa analogia de empresas, trazendo para a realidade de pessoas, a gente pode ter cada vez mais pessoas se destacando, ganhando promoção, ganhando melhores salários, ganhando melhores remunerações, a ponto de, e por outro lado, a gente tem um contingente muito grande de pessoas que ficam para trás por não saberem operar essas novas tecnologias. Então, o tom alarmista é no sentido de fazer com que gerar, né, o objetivo é gerar essa provocação, trazer essa provocação para o público, para fazer com que as pessoas percebam a necessidade de cada vez mais elas entenderem um pouco mais da tecnologia. Não porque elas vão ser superadas pela tecnologia, mas sim porque pessoas que sabem usar a tecnologia vão conseguir ter melhor proveito dela. Então, por que não fazer com que mais pessoas tenham esse privilégio, essa educação, essa formação na área de tecnologia? Boa parte desse objetivo, boa parte desse propósito, né, de fazer com que mais pessoas tenham acesso à tecnologia e que consigam extrair valor dela, e no caso específico aqui, consigam levar o seu empreendimento para frente, é por isso que eu faço esse canal aqui, né? O meu propósito
em boa medida, é esse. É levar e comunicar e falar e expor o que está sendo feito em relação à tecnologia para fazer com que mais pessoas tirem proveito dela, para que, no meu caso aqui, levem o empreendimento delas adiante. Ou que desejam empreender, mas não começaram ainda, mas visualizam essa possibilidade de usar a tecnologia para conseguir, inclusive, dar vida a um empreendimento que essas pessoas desejam realizar. Então fica aqui o meu alerta, o meu destaque. Não quero ser o mensageiro do apocalipse, mas ao mesmo tempo é um cenário bastante preocupante e que a gente precisa pelo menos parar para refletir em cima dele. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir aqui. Se você quer acompanhar outros vídeos como esse, acompanhe aqui e assine o canal. E se você acha que tem alguém que pode gostar desse conteúdo, compartilhe aí para fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu conteúdo aqui. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. E diga-se de passagem, só lembrando, se você quiser ter a oportunidade de saber mais conteúdos com mais frequência e ter maior proximidade comigo aqui em relação a essa troca de informações de uso de tecnologia, boa parte dela tecnologias no code, que você não precisa programar para levar para o seu dia a dia, tem um grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo que você pode se inscrever para estar mais próximo da gente, dessa comunidade que está sendo criada para falar sobre o uso de tecnologias sem código, sem programação para os empreendedores. Agora sim, um abraço e até o próximo vídeo.